Pessoal, tudo bom? Nessa aula vou falar então agora um pouco sobre filtros, né? A gente vai falar como a gente projeta filtros, diferente do que a gente viu lá quando eu falei de convolução, né? Lá em convolução eu mostro mais ou menos como a gente pode desenhar na frequência, mas ainda não é uma forma adequada, né? Que a gente tenha uma precisão, né, uma forma realmente bem descrita na frequência. Então agora a gente vai projetar, né, essa forma bem definida na frequência para que a gente tenha faixas de frequência que vão passar pelo filtro e faixas de frequência que não vão passar pelo filtro, né? É, então, né, relembrando umas definições aqui, a separação do sinal com os dados, né? Então, a gente tem esse sinal aqui, né, que tem os dados e tem os filtros, né, e artefatos indesejados. Então, a gente tem artefatos, né, que são distúrbios e ruídos, tudo misturado. A gente quer fazer essa separação, né, do sinal que realmente possui os dados e esses ruídos e distúrbios que a gente não deseja, né? Então, essa definição de separação é a filtragem, ok? E a frequência de interesse, né? Então, ou frequências, né, que a gente vai ter ali que representam o nosso dado realmente, né? Ela pode estar em baixa frequência, em alta frequência, né? Ou numa determinada faixa ali, né, intermediária. Então, a gente tem diferentes maneiras, né, de representar um dado, né, dependendo do que você está aquisitando, né, ou querendo transmitir, enfim. Né, e aí, a gente precisa definir um filtro, né, que vai definir exatamente esse intervalo de interesse. Né? E aí, a gente vai pegar esse sinal que é todo misturado, passar o filtro que é definido por um kernel, então muito parecido com o que a gente viu lá em convolução, né? E aí a gente vai obter um sinal filtrado que tem o sinal de interesse com os dados, né? Aqui a gente vai ver que, na verdade, a filtragem a gente sempre vai fazer em relação ao passado, né? Então, aqui veja que esse ponto, a hora que você passa o filtro, você vai multiplicar todos os dados passados, né, e reconstruir esse ponto aqui. Então, agora, né, lá em convolução, a gente faz o kernel centralizado porque a gente está falando de pós-processamento e tudo mais. Mas aqui a gente pode falar em filtros em tempo real. E o tempo real, né, a gente sempre não tem como a gente saber o que vai acontecer. A gente tem que fazer em relação ao passado. Então, a definição do filtro, né, é sempre em relação aos dados passados, ok? E a gente vai ver como, né, descrever isso e aí projetar o filtro. Então, os passos que a gente vai definir primeiramente é o formato que a gente quer, né? A gente vai ver que existe uma zona de transição, como que a gente define essa zona de transição e as frequências de corte, né? Então, quais frequências vão passar pelo filtro e quais frequências vão ficar para trás, né? Vão ser eliminadas do sinal. A gente vai gerar o kernel utilizando as funções do MATLAB, tá? Então, existem diferentes maneiras de projetar um filtro, ok? E aí tem algumas funções do MATLAB que utilizam esses processos. Eu não vou ficar ensinando para vocês, né? Tem elíptico, tem o Butterworth, tem infinitos, tá, gente? Tem muitas maneiras e cada uma vai ter uma característica diferente. Mas aqui a gente vai fazer algumas e já diretamente utilizando as funções do MATLAB. A gente vai avaliar o espectro do kernel. Então, depois que a gente gera o kernel, a gente plota a FFT do kernel. Porque aí a gente vai ver realmente o que ele está deixando passar e o que ele está filtrando, né? E aí, depois a gente definiu o espectro, né? Então, certinho lá. Então, esse filtro que a gente vai utilizar, a gente vai aplicar esse filtro nos dados, ok? E aí a gente vai ter duas maneiras, né, de desenhar esses filtros, né? São dois grupos bem distintos aí, que são os FIR, né, e os IR, ou FIR e IIR, né? E um vai ter a resposta ao impulso finita, então ele sempre vai ser estável,
Mas esse daqui, ele pode ter uma resposta ao impulso infinita, né? Então, a hora que a gente a gente define esse filtro aí, né? Eu vou chamar de IR, tá? Para ficar mais fácil. Ele pode ter, né, uma instabilidade e, na verdade, levar o seu filtro para infinito, né? Então, o seu sinal ele não converge, na verdade. Então, a gente tem essas dois grupos aí e a gente vai ver a diferença deles, tá? Nesse vídeo ainda. Então, o FIR, né, a gente vai usar para quando a gente quer fazer um pós-processamento, tá? Por quê? Porque o kernel dele vai ser bem longo comparado ao IR, né? Então vai ser mais com uma ordem maior, ok? Então, ele é mais lento. Para você aplicar ele em tempo real, não seria interessante, né? Porque como ele tem esse kernel longo, você não consegue aplicar ele em tempo real. Então ele acaba sendo lento, mas ele é muito mais estável. Então é interessante quando você tem uma quantidade de dados lá que você quer fazer um pós-processamento, né? A estabilidade, como eu falei, é alta, né? Na verdade, quando você projeta ele ali, é muito dificilmente você ter um problema com eles. A gente vai ver um ou outro caso ali que surge um probleminha, né? Que eu vou mostrar no MATLAB, mas só você de analisar ali a resposta em frequência do kernel, você já vai conseguir identificar a estabilidade dele, ok? E ele vai sempre utilizar os dados multiplicando com o kernel, né? Que vai ser diferente do IR, né? A gente vai ver que os dados multiplicam dados também, né? A gente utiliza os dados no próprio filtro. Então a gente vai ver que tem uma diferença aí, né? Que por isso que ele acaba indo para infinito, ok? Às vezes, né? Dependendo dos parâmetros que você coloca ali. Então, o IR ele é curto, né? Então ele vai ser muito mais apropriado para um tempo real, já que ele tem pouquíssimos parâmetros ali, então ele vai ser bem rápido, então você pode aplicar ele em tempo real. E como eu falei, ele vai depender ali dos dados dos parâmetros que você define o kernel. Então ele pode ir para infinito, né? E também ele tem essa mistura, né, do kernel e dos dados filtrados na hora de definir o filtro, ok? Então, para fazer essa definição dos filtros, do FIR e do IR, eu vou utilizar um diagrama de fluxo que vai ter essas três caixinhas aqui, nessas três configurações base, tá? Que é de adição, então quando a gente tem um elemento vindo, né, junto com outro aqui nesse círculo com mais, é uma adição. A gente está somando, né, esses dois elementos aqui. A multiplicação, quando a gente tem uma seta com um parâmetro, a gente está multiplicando, né? Então a gente tem um xn, e aí aqui a gente vai ter um axn. A gente multiplicou por a, então, né, o elemento aqui. E o atraso, então o z elevado a menos 1, que é a transformada z mesmo, né? Talvez vocês já tenham visto. Ele, né, é um segurador aqui, então xn, e aí, na verdade, quando a gente passa por aqui, a gente está pegando o elemento anterior do n, né? A gente atrasou em 1 aqui, certo? A gente vai utilizar essas três formatos padrão aqui para fazer a definição. Então, um exemplo qualquer aqui, isso aqui não é um filtro, tá, gente? Só um exemplo para a gente entender como calcular. A gente quer definir o yn, que é a nossa saída aqui, né? A gente sabe que vai ter um b0 multiplicando o xn, né? Que vai somar com todo mundo aqui que está chegando nesse círculo de soma. Então, a gente tem o b0 vezes o xn. E a gente vai somar todo mundo que está vindo para cá, né? Ó, a gente tem um somatório aqui, outro aqui, né? Então, a gente tem essa soma e essa soma. Essa daqui vai ser o yn atrasado em uma casa. Então, é o yn menos 1. E aí, a gente multiplicou pelo A1 e somou lá. Então, o A1 vezes o yn menos 1. E aí, a gente tem o yn menos 1. Passou por um atraso, né? Então, mais um menos 1 aqui. Então, menos 1 com menos 1, menos 2, né? Então, atrasou mais uma casa.
yn-2 multiplicou por A2 e somou lá e ficou A2 vezes o yn-2. Então, a gente tem esses três elementos, né, sendo somados que contribuem para formar, né, calcular o yn, que é o nosso elemento filtrado aqui na posição n, ok? Então, a gente teria, né, esse filtro aí que considera elementos tanto do y, né, como do dado realmente aquisitado, e o y é o filtrado, né? Então, a gente teria esses daqui, tá? Então, como que é um filtro FIR usando esse diagrama de fluxo aí? O FIR ele vai usar só os dados que a gente realmente aquisitou, né? A gente não vai usar nada do y. Então, veja que o y aqui é a saída desse somatório, né? Que tem só x aqui, só tem x, né? O x é o dado que a gente aquisitou mesmo, é o dado cru lá que a gente tem do sinal original. E aí, a gente vai fazer um somatório aqui, né? De todos os dados em um determinado intervalo, que vai até um M maiúsculo aqui, certo? Então, a gente pegou, o meu yn, né? Ele vai ser uma soma com um determinado parâmetro de todos os pontos anteriores da posição n lá do sinal original, né? Multiplicando por um determinado parâmetro, que é um B0, né? Aí depois um B1, aí depois um B2, aí assim por diante até um BM-1, até um BM, né, que é o último elemento que a gente está considerando ali na nossa janela aí do filtro, ok? Então, a gente pegou, né, uma janela do filtro ali para trás e aí fizemos nossa soma aqui e multiplicando pelos parâmetros. E a gente chega nessa equação aqui, olha, que é um B0, né, vezes o xn, que já vem aqui direto, né, menos zero, então porque é o próprio xn, então por isso que é zero, e aí a gente põe o índice aqui igual, né. Aí B1 vezes o xn menos 1, né, B2 vezes o xn menos 2, Bm menos 1 vezes o xn m menos 1, né? E assim por diante até o bm vezes o xn menos m, certo? A gente tem, né, um somatório aqui que a gente pode escrever dessa maneira. A gente vai de 0 até m, né? De um parâmetro b de m, porque é b0 xn menos 0, né? b1 xn menos 1, né? E assim por diante até um m maiúsculo, mzão. Então, a gente tem esse somatório, né? E isso daqui é... Perdão. E aí, isso daqui, ó, os nossos BM aqui, ele vai desenhar esse kernel para a gente, né? Esses parâmetros aqui, os valores desses parâmetros, é o kernel que a gente utiliza para fazer o filtro, ok? Então, a gente tem essa relação, né, que é exatamente o que a gente tinha lá na convolução, ok? A gente vai ter essa relação, né? Essa função a gente vai ver que é exatamente a definição de convolução, ok? Então, relembrando aqui, ó, o B0, né, ele vai ser esse valorzinho aqui, né? O B1 vai ser o próximo valor, né? O B2 até um BM. Então, o último valor que está aqui, né, é o BM maiúsculo aqui, né? Então, a gente vai multiplicando, né, ponto a ponto até a gente definir certinho o nosso filtro, né? E aí a gente faz o sinal filtrado na hora que a gente aplica o filtro no nosso sinal, ok? Então, como eu falei, né? Essa definição que a gente viu lá, olha, só que aqui está invertido, né? Então, a gente... invertido não. A gente tem lá de 0 a um M maiúsculo, né? Por quê? Porque aqui, quando eu ensinei convolução, eu falei, olha, a gente vai fazer centralizado, porque a gente vai ter, né, que fazer em relação ao kernel. Só que na definição de filtro, né, a gente vai ter que pegar de trás para frente, né? Eu falei lá no começo, deixa eu voltar aqui. Aí. Então, a gente vai fazer de trás para frente, né? Então, a gente pega esse ponto e vai para trás até uma determinada janela. E aí, a gente põe o nosso valor filtrado correspondente a esse daqui. Então, veja que o kernel não está centralizado, né? O kernel não está centralizado.
a gente está, né, fazendo de uma maneira que ele acaba acrescentando uma fase aqui, né? Esse ponto aqui, ó, quando a gente vê lá na convolução, ele está caindo aqui, na verdade. A gente vai ver que realmente isso aí aparece, tá? Na semana que vem eu vou mostrar isso. E aí como corrigir isso, ok? Porque isso daí acaba adicionando uma fase, né? Ou ele vai acabar deslocando um pouquinho, tá? Mas isso aí não vai ser um problema, né? A gente vai ver como soluciona também. Mas é a mesma definição, só que um deslocamento, né? A gente não tem mais a centralização, a gente está fazendo de trás para frente, ok? Então, essa definição do kernel, né? Essa definição do kernel, ele vai dizer qual é o intervalo de frequências que vai eliminar do sinal. Então, esse kernel aqui, a hora que a gente analisar lá na frequência, a gente vai ver que ele vai ter uma determinada faixa, né? E aí essa faixa de frequências é que vai ser passada pelo filtro, ok? E aí o IR, como que vai ser o IR, né? O FIR que eu falei, ele utiliza como se fosse só essa primeira parte aqui, né? Essa primeira parte que dá, e aí eu chamo aqui de VN, né? Para não confundir com YN, que seria o nosso sinal filtrado mesmo. Então esse VN, né, a gente já sabe a conta dele, né? Então é esse somatório que a gente definiu ali do FIR, ok? Só que o IR ele vai usar também os dados já filtrados, né? Então, o YN-1 é o dado filtrado anterior, né? O UN-2 é 2 passos anteriores, né? Até um N maiúsculo aqui, ok? Então, pode ser diferente, né? Esse M com esse N aqui podem ser valores diferentes, tá? E aí a gente define parâmetros também, né? Que são multiplicados a cada deslocamento aqui, né? A cada atraso que a gente coloca. E aí a gente soma tudo isso de novo para definir o dado filtrado na posição n. Então veja, a gente vai ter o Vn que soma aqui, né, que é o nosso essa multiplicação aqui com os dados crus, ok? Dentro de uma determinada janela aqui. E aí a gente vai utilizar os dados já filtrados no passado, ok? A gente tem esses dados, né? A gente vai fazendo de modo discreto, né? Ponto a ponto, ok? E aí a gente definiu esse yn-1 anteriormente, então a gente já tem ele, multiplica pelo A1, né? E assim por diante, somando tudo isso com o nosso Vn, definimos o dado filtrado na posição n, ok? E a gente tem essa soma aqui, ok? Toda essa soma. E aí, como a gente tem a definição do Vn, eu substituí aqui, né? E esse outro somatório, né, é uma outra soma que tem parâmetros, né, que dependem de k, e aqui indo de 1 até n, tá? Então, in menos k aqui. Então, veja que é a mesma definição praticamente, né, só que tem um valor diferente. Pode ser definido também um valor a zero, né, que você coloca aqui. Só que geralmente ele vai ser igual a 1, porque não tem muito sentido, né? A não ser que você quisesse parametrizar aqui de alguma forma um escalonamento, né? Então aí o a zero geralmente ele é igual a 1, por isso que ele não entrou aqui na definição, ok? Mas ele pode ser também, né, definido aí caso você queira fazer um escalonamento. No MATLAB ele vai aparecer na hora que a gente fizer lá, mas ele vai ser sempre igual a 1, ok? Bom, as definições dos filtros, aqui a gente tem, né, o A e o B, né? Então aqui a gente tem uma curva para o A e uma curva para o B, né? Por quê? Porque a gente vai ter agora parâmetros que multiplicam o filtro e parâmetros que a gente define para multiplicar o x, que é o dado cru, né? O sinal cru que a gente aquisitou. E veja que ele tem aqui 9 só, né? Eu acho que eu tenho uma comparação aqui, ó, o filtro, perdão, só para a gente recapitular, né? Então esses parâmetros A1 e B1, né? AN-1 e BM-1 são criados de forma separada aqui, né? E para cada valor tem uma curva aqui, né? Então o A e o B, ok? E aí o que eu queria falar é que lá no MATLAB, a hora que a gente for criar, a gente vai definir uma ordem, né? Que é a quantidade de parâmetros que a gente tem.
E aí, a hora que a gente define essa ordem para o filtro ir, eles vão ser sempre iguais, tá? Então, a gente tem esses valores aqui que vão ser ter a mesma quantidade, ok? Então, se a gente definiu lá uma determinada ordem, né, ele vai ter sempre a mesma quantidade para parâmetros A e parâmetros B, ok? E o que eu queria mostrar é uma comparação, acho que eu não coloquei aqui. Acho que eu coloquei no próximo vídeo. Então depois eu falo, tá, gente? Uma comparação, né? Mas eu vou comentar aqui já. A gente vê que o filtro FIR, né? Ele tem uma ordem, olha. Para a gente fazer uma filtragem aqui, né? A gente conseguiu, precisou, né? De ter 250 pontos, mais ou menos, né? Então veja que são muitos parâmetros que a gente tem que somar. Então tá vendo que o kernel é bem longo, né? E aqui no IR, a hora que eu defini isso daqui, ele é bem pequeno, né? Ele não precisa ser mais do que isso, tá? Talvez um pouquinho maior, ter 15 pontos, mas nada além disso. Então ele é bem curto, né? Então você consegue aplicar ele em tempo real. Essa soma que você faz em tempo real ali, né, com os dados anteriores, ele é bem direto, né? Já aqui no kernel do FIR, né, muito dificilmente você ia ter uma coisa eficiente, né, multiplicando e somando, né, muitos dados, além de que você teria que, né, ter muitos dados salvos ali dentro de uma janela e ficar fazendo essa conta aí, né? Então acaba sendo mais pesado de você aplicar isso em tempo real. É impossível? Não, não é impossível. Só estou dizendo que, né, é um pouco. Se você tiver a possibilidade de acrescentar esse atraso, né, que é um atraso que você acaba acrescentando na hora que você faz um kernel desse tamanho, né, aí tudo bem se você tem essa possibilidade, mas muito dificilmente você vai poder fazer isso. Então, o FIR ele é mais indicado para pós-processamento e o IR para tempo real, justamente pelo tamanho do kernel, ok? Eu vou parar o vídeo, que já está um pouquinho grande, né? E aí eu vou passar a falar lá no MATLAB e também exemplificar as funções para vocês, como definir esses filtros aí, beleza? Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.